E a gente começa o programa falando sobre a data celebrada hoje, Corpus Christi, que significa Corpo de Cristo. Essa comemoração começou no dia 8 de setembro de 1264, pelo Papa Urbano IV. Todos os anos, fiéis católicos fazem os tapetes por onde passa a procissão, levando um símbolo que representa o Corpo de Cristo. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o coordenador do curso de Teologia do EAD da Unicesumar, Rony Carvalho. Tudo bem, Rony? Olá, Elaine, tudo bem e você? Tudo jóia. Rony, é interessante como existe, né, dentro das igrejas, das religiões, uma forma de se fazer uma homenagem ou se relembrar momentos da história, né? Seja de Cristo, seja, no caso dos judeus, né, Maomé, enfim. É interessante que o Corpus Christi, ele tem um valor simbólico muito rico, mas um valor doutrinário também, inclusive pedagógico para o povo. Então, quando a gente vê todos os tapetes, né, que adornam normalmente a procissão, onde vai passar o Santíssimo, tem um fundo pedagógico para ensinar para o povo, né, nesse ritual, um dogma importante e também um significado que remete a algo mais transcendente. Então, esse feriado, né, que nós estamos vivendo hoje tem essa finalidade. E é interessante que com a pandemia acabou se modificando, né, até esse tipo de comportamento, mas é importante lembrar justamente do significado, né? Sim, é importante sempre a gente entender, dentro do cristianismo, principalmente dentro do cristianismo pelo viés do catolicismo, porque essa é uma data comemorativa do universo católico. Né? Nós todos, que somos talvez de outras religiões, ou não temos religiões, aproveitamos do feriado, que é um feriado nacional, mas é ponto facultativo. Isso é sempre importante lembrar. E dentro da liturgia católica, ele tem um valor importante, que eu acho que nesse momento de pandemia ganha um vigor, que é quando você traz o corpo de Cristo, a presença de Cristo, para fora do templo, para que toda a comunidade receba essa bênção e abrace isso. Então, ao invés de a gente fazer as liturgias dentro dos templos, é uma oportunidade que os católicos têm de fazer do lado de fora. Acredito que se reinventar, né, com toda a proteção, todo o distanciamento, mas é algo para ser comemorado, como você colocou. Qual que é a importância que a gente vê, tem várias comemorações no ano, a católica principalmente, né, quando se fala em fazer, por exemplo, a representação da Paixão de Cristo, todos os anos as pessoas fazem a representação, o próprio Corpus Christi, Páscoa, Natal. Qual que é a importância de se manter essas tradições, embora elas se mudem um pouquinho com o tempo? Bom, quando você colocou a data, né, que começou na Bélgica, foi uma mulher, olha que algo bonito assim, que teve essa revelação de, olha, a gente precisa fazer uma festa litúrgica para comemorar a importância do corpo de Cristo. Que antigamente as missas o sacerdote ficava de costa para o povo, então quando ele trabalhava com a hóstia, com o corpo e com o sangue de Cristo ali, ficava um mistério e ficava uma ausência. O que será que está fazendo? Essa santa, chamada Juliana, ela teve essa revelação de precisamos deixar isso mais claro para o povo e comemorar o significado, que é algo muito importante, o corpo de Cristo, a presença de Cristo na Eucaristia, que é algo muito importante para os cristãos. Então, trazer esses rituais, essas liturgias, elas ensinam para o povo e aproximam o povo, talvez como um símbolo de fé, para aproximar a pessoa do ser divino. Então, são alguns elementos que a gente ancora a fé. Então, os rituais, né, alguns elementos para que a gente possa ligar com aquilo que é transcendente. Tanto é que, segundo a história, o Papa Urbano morre pouco tempo depois, a tradição dá uma acalmada, né? E depois ela ressurge novamente, tamanha a importância que foi dada a ela, né? Sim, porque se cria um entendimento de que isso é muito importante para a fé, a tal ponto de isso virar um dogma, de virar um sacramento no universo católico. Então, isso não pode ser mudado. Você pode mexer alguma coisa na liturgia, mas isso precisa ser mantido porque é essencial para a fé. E a Eucaristia é essencial para a fé. Então, a comemoração aí do Corpus Christi, né, o corpo de Cristo,
é para rememorar essa comunhão que as pessoas precisam ter entre si, se amar, menos ódio, menos hater, menos cancelamento, né? Para que isso se mantenha firme na fé cristã, que é muito importante. E nesse momento que a gente está vivendo, né, com tantos haters e cancelamento, pode ter até um significado um pouco maior ainda, né, de falar sobre esse amor de Cristo, né, que amou todas as pessoas. Esse é primordial, acho que não só no cristianismo, mas como todas as religiões, a regra de ouro de amar o outro como a si mesmo, de respeitar, né, de tentar aproximar no diálogo, isso é muito importante. Então, esses momentos dentro do calendário litúrgico católico de sempre pensar, 60 dias depois da Páscoa, a gente precisa repensar que o corpo de Cristo é importante para que possamos manter unidos e em comunhão, é importante em qualquer tempo. Acho que hoje, até porque a gente está mais isolado, talvez um pouquinho mais sozinho, a gente esquece um pouquinho do rostinho do outro. Então isso é uma oportunidade da gente fazer uma viagem introspectiva para valorizar o outro e saber que Jesus é encontrado no rosto do outro. E, Rony, a gente percebe que assim, a Igreja Católica principalmente tem muitos símbolos, né? Essa é uma forma de trazer as pessoas mais perto, que depois o protestantismo tirou um pouco isso também, né? De não ter tanta simbologia. São formas diferentes por tempos históricos. Sim, a gente precisa lembrar que a Igreja Católica é uma igreja milenar e ela precisava ensinar esses valores, esses dogmas para a sua comunidade que Idade Média eram analfabetos. Então é uma maneira pedagógica de que você ensina pelos símbolos. Por isso muitos quadros, muitas estátuas, os tetos pintados, porque você vai ensinando a Bíblia ou passagens da Bíblia por aquelas gravuras. Então isso ficou muito forte. Com a Reforma Protestante, houve um distanciamento, até para você poder se firmar, você meio que esvazia aquilo que o outro tem de bom, muitas vezes. E como tem algo muito forte no universo protestante de não adorar outras imagens, então, culturalmente, até artisticamente, esvaziou-se muito, assim, das imagens, desses símbolos. Se mantém símbolos, mas são menos. Em comparação, sacramentos, o universo católico tem 7 e o protestante 2. Então, esvaziou muito do simbolismo. Você falou aí das missas, né, que eram realizadas, as pessoas analfabetas. Vou abusar um pouquinho do seu conhecimento teológico. Como é que as pessoas se faziam entender? Essas imagens eram suficientes ou elas meio que seguiam o coração? Porque, assim, era latim, né, e nem todo mundo sabia latim, claro. Como é que foi esse início aí até para fortalecimento e entendimento da religião? Todos nós temos uma ânsia por aquilo que transcende o nosso corpo. Então isso é inerente ao ser humano, essa busca. Nós nos encontramos e damos significado para imagens, para situações. Isso é nosso, principalmente se a gente tem uma ânsia por buscar algo transcendente. Então, os valores de Deus em Cristo se revela dessa forma porque a gente busca ansiosamente. E cada um dá o valor que quiser para determinadas imagens, figuras. Então, existe sempre essa necessidade de busca, mas também a dificuldade de qual é a melhor linguagem para comunicar com as pessoas. Principalmente para as que talvez não tenham cultura, não tenham tanto acesso à educação. Então vai-se muito também, além da racionalidade, por outras experiências. O Corpus Christi, ele passa por esse sentido. A liturgia é uma maneira de você dar significado e entendimento para aquilo que é sensorial. Né? Quando você vê o ostensório passando ali... Que é um objeto dourado, né? Se a gente for colocar. Tem todo um valor. Então, quando você vê isso, já te remete a algo. Né? Assim, conecta com aquele que está buscando falar com o Criador, entender, se entender no meio de toda a criação. Então, isso é importante, esses valores simbólicos são importantes. E, assim, é interessante você estar falando, né, dos símbolos, como a gente, às vezes, compra algumas informações ou até faz isso, né? Tipo, vou carregar, sei lá, essa rosa que eu ganhei da minha mãe para me dar sorte numa prova. A gente tem muito isso, né, de transformar objetos em símbolos de poder, né? Sim. Tem um pensamento mágico
que vem muito da religião popular. Né? Essa tradição católica dos tapetes é uma tradição de uma cultura muito popular, né? Para deixar bonito, tem um quê meio que de barroco, assim. E nós nos apegamos, porque isso, como eu disse, são objetos ou situações que ancoram a fé. Talvez se eu trago isso, é uma maneira de eu entender que Deus está mais perto de mim e vai me proteger. Né? Talvez eu não tenha uma fé mais subjetiva e maior que faça com que eu me acostume, com que eu espere em Deus, que eu tenha uma esperança, se eu não estiver agarrado. Então é da natureza humana essas necessidades. E até pelo sacrifício, né? Porque algumas pessoas acordam muito cedo, de madrugada ainda, e costumavam fazer os tapetes. Aí o pessoal fazia os tapetes com roupas de inverno para doar, por conta da época, né? Tem assim... mergulhar dentro da psicologia humana para entender toda a nossa necessidade e das formas com que a gente se relaciona com o mundo transcendente, vai dentro daquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Então, com os recursos que a gente tem, né, de passar em frente de uma igreja e fazer o sinal da cruz, ou muitas vezes num cemitério, né, ou falou alguma coisa que eu não quero, bate na madeira. Então nós temos muito isso é nato, acho que principalmente dentro de uma cultura latina como a nossa, né? Essa miscigenação, né? Se apega muito isso, porque a gente traz, né, da nossa ancestralidade africana, indígena. Então esse pensamento mágico de se agarrar a amuletos é muito, muito típico da nossa cultura. E o que fica de tudo isso é esse amor maior, né? Lembrar sempre desse amor de Cristo, independente se num ostensório, independente se numa hóstia que representa o corpo de Cristo, independente de representações, né? Lembrar principalmente desse amor. Isso que o Corpus Christi significa, é entender que Cristo se faz presente no meio do seu povo, principalmente para os mais necessitados. Então, quando a gente faz o tapete, faz o sacrifício de fazer o tapete, não é para que Cristo seja apenas em mim, mas para que eu entenda quem Cristo é e dessa forma eu me coloque como um instrumento na mão dele para fazer com que ele chegue até outras pessoas, hoje em dia nos hospitais, nas clínicas, onde as pessoas mais necessitam. Acho que esse é o principal valor, de saber que Deus se faz presente, né, no meio do seu povo. Tá certo, muito obrigada, viu, pela participação.